Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, um podcast feito para você, fã do Buffalo Bills, para você, torcedor, torcedora que quer se sentir cada vez mais próximo dessa nossa equipe tão querida. E sem mais delongas, vocês já viram no, na legenda do podcast, na abertura do vídeo, para quem está assistindo em vídeo. Hoje nós falaremos um pouco da nossa defesa, para complementar o episódio passado que nós conversamos sobre o ataque. Se você não ouviu ou assistiu, vá lá ouvir e assistir, dar aquela moral para a gente. Pedir para você, se você está ouvindo no Spotify, dar 5 estrelas no nosso programa, nos seguir lá também, que ajuda muito, no YouTube, dar aquela curtida, se inscrever no canal, para que a gente alcance cada vez mais pessoas nessa nossa luta com o algoritmo. O meu nome é Célio Filocrião, eu serei o seu host nesse programa, e hoje eu estou com meu parceiro Bruno Ponce. Como você está, Bruno? Opa, Célio, bom dia, boa tarde, boa noite aí para toda a nossa audiência. Eu tô bem, tô muito feliz de falar dos Bills e muito feliz de participar aqui do podcast. Isso aí. E como eu já disse anteriormente, a gente vai conversar hoje um pouco sobre a nossa defesa. E não tem como falar da defesa sem falar do chefão, né? Do boss. O McDermott comandou essa defesa no ano passado, mesmo tendo a sua função como treinador, ele acomodou a função de treinador e a função de defensive coach. E nesse ano nós temos uma novidade para a posição, né? Bob Babbitt foi promovido a defensor, a coordenador defensivo, né, da equipe. Então, assim como eu já disse algumas vezes, não acredito que ele vá ser o cara da defesa. Acredito ainda que o McDermott vai ser o homem forte ali, mas sei como tu enxerga isso, Bruno, mas o Bob Babbitt me parece ser mais algo para tirar um peso das costas do McDermott também, né? A última temporada que ele jogou sem o Fraser como seu coordenador defensivo, recaiu muita pressão sobre ele, né? Então, tendo ali um cara na posição, vai talvez meio que dividir essa questão, né? De peso, de responsabilidades. Eu concordo contigo, Célio. Eu acho que quem vai realmente ser o boss da defesa vai ser o Sean McDermott. O Bob Babbitt, que é um cara que é cria nossa, né? E é a mesma solução, basicamente, que eles tiveram no ataque, que foi efetivar o Joe Brady. Agora estão fazendo com o Bob Babbitt. Ele foi um excelente treinador de linebackers. Ele é o cara que pega um bom linebacker, um Matt Milano, um bom linebacker, mas um linebacker de quinta rodada, um projeto, e transforma ele num dos melhores linebackers da NFL. Então, ele tem boas credenciais, é o primeiro trabalho dele como coordenador defensivo. Acho que ele pode fazer um bom trabalho, apesar do Sean McDermott ser... Ele é aquele cara, quando vai trabalhar numa empresa nova, que ele não quer te ensinar as funções dele, sabe? Ele quer segurar as coisas para ele. É assim que eu vejo o Sean McDermott. Acho que ele vai ser mais um auxiliar de defesa do que um coordenador em si, mas eu acho que além de aliviar essa pressão, ele pode, com a experiência que ele já tem, ajudar o McDermott, principalmente, né, no último quarto, que sempre foi o problema dos Bills, né, a defesa que não segurava os jogos. Então, eu vejo isso como uma adição positiva para a defesa. É, o Bob Babbitt, né, ele foi anteriormente de assumir essa posição, né, de ter essa ascensão no elenco. Ele era o coordenador dos linebackers, né? Transformou o Milano, como tu mesmo disse, nesse monstro que é hoje. Ajudou muito na construção do Terrell Bernard na última temporada, né? E antes disso, ele ainda foi treinador dos safeties, né? Então, essa dupla Hard Power que durante muito tempo liderou a NFL ali na posição,
é cria do Bob Babbitt. Então, se tem algo que ele tem para para utilizar, né, chegando agora, né, credenciais. Ele tem ali um histórico interessante, mas como a gente mesmo disse, o McDermott tende a ser esse cara forte ainda da defesa dos Bills. Né? Ele não vai querer largar esse osso. Né? Assim como ele influenciava no ataque do Brian Dable, né? E isso criou muitas rixas entre ele, né? E tão por isso o Ken Dorsey era querido pela comissão técnica, porque o Ken Dorsey era o obediente, né? Então não era, não fazia tantos questionamentos Dermot. E o Babbitt, veremos o caminho que ele vai seguir. Mas eu acredito que o McDermott vai continuar chamando as jogadas como ele já faz. Mas mais algum comentário sobre essa nossa questão de comissão técnica? Não, eu acho que tu resumiste bem. É mais ou menos isso. Acho que o Sean McDermott vai ficar ali com a pranchetinha para chamar jogadas. O Bob Babbitt vai auxiliar ele, né? E vamos ver o que dá. Eu acho que talvez ele pode passar uma visão diferente ali sobre a defesa, mas basicamente vai ser parecido com a defesa do ano passado. É, e a defesa do ano passado, que apesar da mudança que teve ali no meio da temporada, né, a partir ali de algumas derrotas para os Broncos, para os Eagles, que foram bem sofridas, né, muitos erros técnicos dos jogadores, erros táticos da comissão técnica, então meio que deu uma chacoalhada neles e eles meio que acordaram, né, na metade final ali, e eu espero que essa seja a defesa que venha para essa temporada ainda mais completa. Mas entrando nesse ponto da defesa, ah, perdemos alguns nomes fortes. Né? Não tem como dizer que eles não fizeram suas histórias nos Bills. Né? Então a gente perdeu o Jordan Poyer e o Micah Hyde. O Jordan Poyer que acertou com o rival, né? Ele tá no Miami Dolphins. O Micah Hyde quer jogar futebol ainda e quer jogar nos Bills, senão ele se aposenta. E não trocamos, né? Dispensamos o Trey Davis White, que apesar da sua incrível qualidade, não vinha mais sendo um elemento crucial para a nossa defesa. 2 anos de seguidas lesões que complicavam muito seu jogo. A gente sempre soube do potencial do White, mas essa questão física, como muitos dizem por aí, né? Habilidade saúde, né? Também é uma habilidade, né? Ter essa disponibilidade para jogar. E o Trey White, infelizmente, não não nos entregava mais isso. Como tu enxerga essa saída desses três? Tu acha que eles vão impactar tanto assim como é dito por aí? Uh, então, sim, quem não ama o Trey Davis White não é um torcedor do Bills de verdade, né? Porque os primeiros anos dele foram sensacional no Bills. Ele era um cara alegre, um cara descontraído, um cara que vestia a camiseta dos Bills, né? Mas realmente essa questão física dele sempre foi uma coisa que acompanhou ele muito na carreira dele, né? Então, foi uma pena, mas o salário dele era muito grande, ele representava um cap hit muito grande, né? Então, nós fomos obrigados praticamente a cortar ele. É uma pena. Dos três, de longe, é o que eu mais sinto saudades. Gostaria que voltasse por um salário muito menor do que ganhava, é claro.
Sobre Poyer e sobre o Micah Hyde, olha, como a gente vai falar depois, mas adiantando um pouquinho aqui, que Poyer e que Micah Hyde. Porque nos últimos anos, eles não eram mais o que foram na carreira. Eu acho que talvez as pessoas que acompanham um pouco os Bills e falam bastante sobre isso, eles falam muito mais pelo nome do Micah Hyde, do Jordan Poyer, do que eles estavam jogando ultimamente. Se tu pega o último ano, eles não foram fantásticos, eles se machucaram muito, então eu acho que vão ser perdas significativas, mas pela idade avançada, pelo físico, já o Micah Hyde se machuca muito, eu acho que a gente teve perda, mas não é tudo que o pessoal vem falando, não. E o Travis White foi uma grande tristeza, né? Foi um baque, eu acho que para a maioria das pessoas. Mas em relação ao Poyer e o Hyde, tem uma questão que eu sempre gosto de usar para exemplificar se eu ainda gostaria de manter ele na lane, é o jogo contra o Philadelphia Eagles, que no fim do jogo os dois estão batendo cabeça na secundária. Então aquilo ali foi um grande exemplo já da que eles chegaram no que a gente chama dos finalmente, né? Infelizmente, a idade chega para todo mundo, eles não apresentam mais o que já apresentavam. Como tu mesmo disse, o Micah Hyde tem vindo com uma lista extensa já de lesões e ele tem uma lesão no pescoço que é preocupante, então no, no quesito atleta é complicado, apesar de ser um grande cara que ama Buffalo. Se fosse para voltar, como ele adora, como ele quer voltar, né, que fosse com um salário mínimo ali, mas só para ser aquele cara da experiência que vai passar o bastão, entende? Pro jovem que tá chegando lá, que no caso hoje seria o Bishop, né? Mas não acho que vão. Claro, a experiência faz falta, mas o jogo jogado ali é tão importante quanto, né? Então, Mas eu concordo contigo, depois a gente entra na questão dos safeties, né? Mas a gente tem um elenco muito experiente mesmo assim, né? Depois a gente vai falar mais, exatamente. né? Eu concordo contigo, tu fala, a gente vai sentir essa saída, só que eu acho que quando acabar essa próxima temporada, a gente vai se lembrar menos deles. É perfeito. É esse o sentimento que fica, né? Que, que apesar de tudo que eles fizeram, é o negócio que eu sempre falo, né? Manter as pessoas por gratidão é complicado para a franquia, porque a gente acaba ficando refém. Mas indo direto para as posições, a gente pode começar aqui, ó, com o nosso interior de linha defensiva, né? Que se manteve no mês do ano passado, entre aspas, né? Já que no ano passado Ed Oliver e o nosso querido Daquan Jones eram titulares, mas o Daquan Jones se machucou ali no início da temporada, né? E o Linval Joseph veio para substituí-lo, mas também já saiu. Agora o Daquan Jones está chegando ali na sua maioridade, né? De jogador, já passou ali dos seus 30. O Ed Oliver no passado jogou com um contrato novo e entregou o que o contrato pedia, né? Então, mas o que é que eu queria dizer? Eu vou complementar essa minha fala quando a gente também falar dos nossos Eds, mas esse para mim tem sido um fator primordial para o sucesso de Buffalo nos playoffs, mas eu vou desenvolver mais isso quando a gente terminar de falar dos Eds. Mas eu não sei tu, mas eu fico bem satisfeito com esses nossos defensive tackles, porque além de ter bons dois titulares, né, com o Ed Oliver e com o Daquan Jones,
Nós também temos o Austin Johnson, que foi um lobby que o Duncan Jones fez para contratá-lo. Fez uma campanha enorme e ainda draftamos o Dwayne Carter, né? Então, que traz muito potencial, muita virilidade para essa unidade. O que é que tu me entrega desses nossos gigantes que vão tentar matar os QBs adversários? Olha, eu diria que os defensive tackles não é a parte que mais empolga dessa defesa. Talvez não seja a mais talentosa também, mas que nem tu exemplificou bem, a gente tem, na minha opinião, um defensive tackle muito bom, que é o Ed Oliver, que é o líder ali. Ele realmente é muito bom, é acima da média, é um cara que eu gosto muito. E depois eu tenho ali o que eu definiria como operários da bola. Uh, o nosso titular provavelmente vai ser o Daquan Jones, né? Que é um complemento. Ele é um cara um pouco maior que o Ed Oliver, então ele complementa ali bem. Ele jogou bem ano passado. Ele não jogou muito, mas o pouco que ele jogou bem. Depois a gente tem outros nomes bem legais para rotação. Austin Johnson, que é o cara que está há bastante tempo na liga. A gente tem uh, outros nomes ali que podem fazer parte da rotação, Deshaun Williams, o Branson Dean, que é um cara que não foi draftado, mas está ali correndo por fora. E eu queria falar um pouco do Dwayne Carter, que é um cara que ele sempre foi muito elogiado pelo extracampo dele. Ele era um líder em Duke, ele foi, se não me engano, o primeiro, né, a ficar 4 anos como capitão em Duke, ele era conhecido como Mr. Duke, e ele é aquele cara que ele faz o que precisa fazer. Se ele não precisar jogar, ele tem que dirigir o carrinho da maca, ele vai fazer isso da melhor maneira possível. Ele tem um caráter muito bom, segundo os treinadores e os colegas de time dele. Então é um cara que me deixa intrigado. Ele não era o cara com maior potencial na posição. E o meu medo é que ele fique muito marcado pela troca do Bills. Porque ele vem da escolha do Kansas City, que escolheram o Xavier Worth. Então, se o Xavier Worth for um cara que dê muito certo nos Chiefs, ele pode ficar marcado porque ele foi a moeda de troca para os Bills descerem, e desceram depois um pouco mais, né, com os Panthers. Mas é um elenco que eu vejo potencial, então vejo potencial no Dwayne Carter, para ser uma peça para o futuro, visto que esses defensive tackles têm contratos curtos. Acho que não vai ser o setor que mais empolga, mas vai ser um setor ok na defesa. É. E um cara que eu esqueci de citar, que tu citou, que foi o Deshaun Williams, ele traz muita experiência, né? Ele deve, eu acho que de início ele deve até ganhar mais snaps que o Dwayne Carter. Muito pelo que ele já entregou na liga e pelo que ele pode entregar caso, claro, fique no elenco, né? Vamos ver aí que nós estamos comentando um elenco de mais de 90 jogadores. A maioria vai rodar. Agora, passando aqui para os nossos defensive ends, os nossos queridos Eds, de um lado nós temos, eu acho que o titular indiscutível, que é o Greg Rousseau. Ele é o defensor titular ali, só que ele tem uma questão com o que a gente chama, né? Microlesões, né? Essas lesões, ele nunca tem uma lesão séria que vai tirar ele de vários jogos, né? Ele tem aquele inchaço no pé que vai tirar ele aqui, ali, ele tem não sei o que, não sei o que. E aí ele vai saindo assim, mas a gente sabe do potencial dele. E para o outro lado, nós temos uma dúvida que, para mim, é uma dúvida primordial para a temporada dos Bills. Porque nós temos uma disputa entre AJ Epenesa e Von Miller, basicamente, ali pela posição. E aqui entra um grande questionamento, né? O que é que vai valer agora? O momento atual ou o que já foi feito? Porque, assim, eu diria que o Epenesa, ele, como tu mesmo citou, é o operário da bola. Ele não é aquele cara brilhante, né? Ele vai te entregar ali
5 sacks, 5 sacks e meio. E o Von Miller já tem uma grife maior, né? O Von Miller já tem um currículo brilhante. E mais pesando contra toda essa questão a física, idade pesando e tudo mais. E aí, na sombra de ambos, ainda entra o Jevon Solomon, que a gente draftou nesse último draft. Então, assim, como eu disse antes, essa questão dos nossos edges, para mim, é o que mais me preocupa ali no conjunto em geral, entende? E só para citar aqui os, os left ends, os jogadores ali da área do Rousseau, tem o Dwayne Smoot, né? O Tuchel, que veio de Washington, que pode entregar ali os seus 4, 5 sets, entrar na rotação e tal, mas são mais os operários da bola. Mas complementando o que eu estava falando da minha preocupação, é que, por exemplo, o Ed Oliveira entregou 10 sacks na última temporada. Tudo bem. Na última temporada nós tivemos o Leonard Floyd. Então o Floyd ele meio que compensou ali o lado do Von Miller com o Epenesa, porque ele entregou muito em boa parte da temporada. Só que o que é que eu quero dizer? É que na hora H, esses caras eles não estão conseguindo eles não estão conseguindo entregar ali o necessário. Então, querendo ou não, ali no jogo contra o Kansas City Chiefs, o Mahomes não foi nem tocado, né? Ele quase não foi pressionado para piorar a situação. E ali nós tínhamos o elenco completo. O Soul, o Pan Jones já voltando de lesão, o Floyd, o Ed Oliver e claro, tem muito mérito da linha ofensiva dos Chiefs, mas é um problema que já foi, não foi a primeira vez que aconteceu, é relativamente recorrente. Mas tirando essa minha preocupação com essa unidade, com esse nosso front, o que tu acha desses nossos Zeds para a temporada? Confiante? Olha, eu quero pensar que sim. Que nem tu falou, o Gregory Rousseau é um Ed muito bom. Eu gosto muito, muito físico, grande, no tamanho ideal para um Ed. Ele é gigante, ele é um armário, dá para guardar todas as roupas no Gregory Rousseau. Porém, que nem tu falou, ele tá sempre machucado. Deus, eu só quero uma temporada que ele não falte um jogo. Tá complicado, sabe? Ele é muito bom, só que tá sempre machucado, que nem tu falou. Por, indo pro outro lado da ponta, aí a gente começa a ter caras bons, mas que tem muitos poréns. O Epenesa é um Ed ok, não é o melhor do elenco, mas ele é regular. Ele sempre vai te entregar uma média ali de uns 5, 6 sacks, uns tackles para perda de jardas e tudo mais, mas não é aquele cara que empolga, aquele cara que, tipo, quando o jogo tá acirrado, ele vai lá e faz uma jogada, vence o offensive tackle e faz uma jogada interessante. Justamente ele vai fazer isso. Pelo outro lado, tu tem um cara que foi um dos melhores do século 21 como apressador de passe, o Von Miller, sensacional naquela campanha lá do Super Bowl 50 contra o Panthers, o cara que levou o Broncos a ganhar o Super Bowl praticamente, né? O Peyton Manning já estava naquela fase final da carreira que a defesa levou. Só que também ele não fica saudável, ele tá na parte final da carreira e literalmente nos últimos anos de carreira dele. Então, tu não sabe o que o Von Miller vai entregar. Ele é literalmente a maior incógnita dessa defesa. Se o Von Miller for aquele defensor que a gente paga para ele ser, que a gente paga ele a peso de ouro, eu acho que os Bills têm uma pretensão na defesa muito grande, mas muito grande mesmo. Só que não dá para contar com nenhum dos dois, assim, sabe? Um é muito regular, o outro ele é 880. Por fora,
Eu gosto do Javon Solomon. É um cara que teve uma produção muito boa no college. Não tem as armas, ele é baixinho, né? Ele é tipo que nem o Jerry Hughes, que jogou há uns anos atrás nos Bills. E ele é mais vontade do que talento, digamos assim. Mas é um cara que produziu muito, é um dos que mais produziu na NCAA. Então ele pode entregar muita coisa. Tem um cara que corre muito por fora, e eu gosto dele, que é o Smooth. O Smooth ficou vários anos, acho que uns 5, 6 anos lá nos Jaguars, nunca se destacou muito bem, mas é um cara interessante, é um cara ali constante também, é um cara grande, um cara que tem tamanho para NFL, pode ser um cara que surpreenda. Tem o Tom Hill também, que pode ser um cara ali para rotação interessante. Tem um outro cara que não foi citado, mas ele constantemente está nos Bills, que é o Kingsley Jonathan. Se não me engano, ele não foi draftado, mas todo ano ele está ali no Practice Squad, ele entra um pouquinho. Então, eu acho que são esses os nomes que a gente pode citar para falar em defensive ends. E eu acho que passa muito pelo Von Miller. Sinceramente, se o Von Miller for bem, a gente vai bem nos defensive ends. Se o Von Miller não foi, acho que pode ser um pouquinho capenga, sabe? Esse outro lado ali. Uhum. É um problema a se resolver que não é de uma hora para outra que vai ser solucionado. E o Solomon, ele é um cara que a produção dele é fantástica, dele, a gente pode até chamar ele de diamante bruto. Se ele for lapidado um pouquinho, ele vira um monstro na liga, né? O Smooth, ele ficou muito... É como eu digo sobre o MVS, né? A última imagem é que fica. E o Smooth andou lesionado na última temporada, né? Então, se tu pega as estatísticas dele, vão ser terríveis, mas aí o pessoal que só tá olhando a estatística e não tá olhando o que aconteceu, não tá vendo que ele ficou de fora de vários jogos, né? Então, pode superestimar não, é subestimar ele, né? Mas, como eu disse, me parece que essa posição tem bastante caras que podem fazer ali o seu serviço e tal, mas eu não vejo ninguém que seja aquele skill player que vai dar o up que Buffalo precisa para vencer na hora H, que não seja o Von Miller. Só que eu também não acredito que o Von Miller vai voltar ao, ao ápice dele. Então, esse é um dos maiores questionamentos que nós temos para essa temporada. E seguindo para os nossos linebackers, eu acho, cara, que é a posição que a gente mais bem servido está de verdade nesse momento. Porque vamos supor que no mundo ideal nós temos Matt Milano voltando ótimo, plenamente bem de saúde, e o Terrell Bernard, que cresceu muito na ausência dele. Ah, se continuar no mesmo ritmo, vai, vai voar. E aí, ó, nós temos para rotação Nicholas Morrow, veio dos Eagles, jogou a parte da temporada como titular. Dorian Williams, draftado, segundo ano, né? Já já vai criando um pouco mais de experiência, né? O Deion Jones, muito experiente, que chegou nessa free também. O Spector, que entrou ano passado na fogueira, quando todo mundo começou a se machucar, o Balen Spector entrou ali enquanto ele também não se machucou, ele rendeu, porque a nossa posição de linebackers ano passado foi complicada nessa Desesperador. questão. E aí ainda draftou o Olufushio, né? Que veio de umas rodadas mais baixas, mas pode entregar ali um potencial. E como eu disse, eu acho que essa é uma das posições que a gente está melhor representado, porque eu vejo uma profundidade de elenco muito bem aceitável aqui, cara. Se
Matt Milano ou o Terrell Bernard se machucarem ou não voltarem como jogaram já, o Nicholas Morrow pode entregar algo, o Deion Jones, que já tem experiência, pode entregar algo. Então, gosto muito dos nossos linebackers e claro, falando no mundo ideal em que estão todos saudáveis, né? Acho que é a posição que mais traz segurança para esse nosso setor defensivo. Eu concordo contigo. Foi desesperador. Todo jogo era uma lesão de um linebacker diferente. Chegou num ponto que eu achei que eles iam fardar o Cornelius Bennett, volta da aposentadoria dos anos 90 e vai jogar nos Bills. Mas brincadeiras à parte, talvez tenha pessoas que não se inspiram nesses linebackers aqui. Eu compro esse time. Terrell Bernard é um bom linebacker. Aí, se ele é linebacker, se ele não é, a gente a gente discute. Eu até acho que não seja, né? Mas a gente tem o Matt Milano, que esse sim dispensa apresentações, né? É um dos melhores da liga. A gente tem o Nicholas Morrow, que nem tu citou, veio dos Eagles. Ele chamava as jogadas ano passado, então, apesar de não ser o melhor do elenco, é um cara de confiança, é um cara inteligente. E cada vez na NFL a gente precisa de mais linebackers inteligentes. Anos atrás, quando a liga era só corrida, bom, o cara pegava a bola e tu saía dando porrada. Hoje em dia, os linebackers precisam cobrir passe, tu precisa dessa inteligência que o Nick Morrow ele traz pro elenco. Muito importante. O Baylon Spector também é um cara novo ali, mas ele não se machucando, ele pode trazer um dinamismo pro time. Tem o Lufushio, né, que é o nosso linebacker que foi draftado. Ele talvez não seja o cara mais talentoso, mas ele é aquele cara que trabalha duro pra caramba. Ele é esforçado. Os scouts que acompanharam ele sempre falaram que ele é um cara que se dedica, que fica depois do treino. Ele é um cara walk-on, né, na universidade dele. Deixa eu ver, ele é da Universidade de Washington. Ele não ganhou bolsa, ele foi lá, fez treino, passou e jogou como walk-on durante a carreira. Então, ele é um cara que tem determinação, e isso é muito importante no elenco. O Dorian Williams também é um cara que eu gosto. O Deion Jones é um cara com muita experiência. Claro que a gente não pode comprar que ele é o Deion Jones do Falcons. Né? Esse cara não existe mais. Mas é um cara ali que no final do jogo, para fechar, para segurar placar, ele é um cara que com certeza agrega muita experiência. Então eu acho que talvez seja o setor que menos me preocupa se não houver lesão. Se não houver lesão, os linebackers dos Bills vão voar em 2024. Pode me cobrar isso. Cara, e eu concordo contigo e eu tenho dois pontos a adicionar aqui, que mesmo que não seja o Deion Jones dos Falcons, imagina que fosse ele no lugar do caramba, cara, eu esqueci o nome dele, que chegou só para jogar o jogo contra os Chiefs Não era nos o AJ playoffs. Klein? O AJ Klein. O AJ Klein Se tá fosse ele aposentado há no 5 lugar anos. se fosse ele no lugar do AJ Klein, as coisas melhorariam um pouco, pelo menos, Sim, no mínimo. sim, eu concordo. E outra coisa que eu ia citar é que algo que ficou um pouco subliminado nessa história, que tu já citou, o Lufushio, Diego Solomon e Dwayne Carter, três draftados que têm algo em comum, né? Muita determinação, muita força de vontade. São caras que estão aqui para jogar pelo grupo e isso pode realmente fazer eles ganharem suas vagas, né? E como a gente disse, como a gente concorda aqui, essa é uma posição que todo mundo bem de saúde tende a ser uma unidade bem efetiva mesmo. Passando para os nossos corners, nós temos uma dupla de corner que eu diria que é uma das mais sólidas da liga, com
Russell Douglas, que chegou ano passado depois que o Trey Davis White se machucou. Ficou um espaço aberto ali, então eles foram atrás do Russell Douglas, que depois que chegou, jogou muito bem, dominou a posição. No oposto dele temos o Christian Benford, que é muito subestimado. Ninguém fala nada dele, ninguém dá nada por ele, talvez muito por ele ser draftado em rodadas baixas, né? Ele foi draftado lá no fim do draft. E temos como posição de origem também o Teron Johnson, mas nós sabemos que ele joga de níquel. Então, ele é o, é o silencioso Teron Johnson. Né? Ele fazia o seu trabalho, fazia bem feito, e quando saiu a seleção dos All Pros, que ele ficou lá no second time ao Pro, tinha gente se perguntando quem é Teron Johnson. Então, vou apresentar o Teron Johnson na cobertura para vocês. Uma máquina jogando ali. Mas tirando esses três jogadores, dois na verdade, né? Porque o Teron Johnson pouco joga ali. Para as pontas nós temos basicamente o Benford e o Douglas. E aí, cara, vem algumas questões. Porque nós temos o Jamarcus Ingram chegando agora, né? Ele foi contratado no fim da última temporada e parece que vem treinando bem. Nós temos o Kair Elam, que é talvez a decepção para muitos, né? E, por enquanto, não entregou nada do que se esperava. E agora nós temos também alguns caras mais para rotatividade, dentre eles o Daquan Hardy, que foi draftado o Deontay Hart ou é Daquan Hart? O Eu Deontay esqueci. Hardy é o Era wide o receiver, wide né? Esse é o receiver, Daquan né? Hardy. É Daquan Hart. É complicado o nome do cara ser D. Hart. Então, que ele é um corner mais magrinho, mais pequenininho, só que ele tem uma vantagem que esses outros não têm, né? Ele era retornador na faculdade. E a gente já sabe que com as novas regras para esse ano, o retorno vai ser fundamental para as estratégias das equipes. E o que é que tu me diz desse nosso corpo de cornerbacks? Tu diria que o Daquan Hardy é um cara resistente? Hoje, É hoje Hardy, é resistente em inglês? é Brincadeiras à um belo parte. trocadilho do Brincadeiras nosso. à A gente vai parte. criar o, o TC do blog dos Bills com nossos cheiros aqui. Não, mas brincadeiras à parte, é um elenco que talvez não enche os olhos de quem vê, mas é um elenco operário. O Christian Benford é muito bom. E eu espero que as pessoas não saibam que ele é bom, porque esse cara tem que ficar nos Bills. Como tu falou, ele é muito subestimado, mas ele vem fazendo um trabalho bom de cobertura, ele é um cara físico, não perde tackles. Realmente é o nosso cornerback 1. Aí que tá, sério. Eu acho que as pessoas, eles olham os nomes dos cornerbacks, não tem ninguém famoso, e a mesma coisa dos defensive tackles. Eles caem de cima dos Bills. Mas deixa o pessoal jogar. Eu acho que a gente tá bem servido, talvez não na reposição, mas no time titular ali a gente tem bons nomes. O Rashul Douglas, o Brandon Bean, né? Billy Bean é o do beisebol. O Brandon Bean, ele deveria ser preso pelo que ele fez com o Green Bay Packers, de dar uma terceira rodada no Rashul Douglas. Ele não é um cara muito novo, mas ele é um excelente jogador. Ele foi muito bem ano passado na cobertura. Ele era um, um ball catcher, né? Que eles dizem. Ele roubava, muitas interceptações ele teve. Então, o Taron Johnson é o foguetinho do time, né? Ele é um cara mais baixo,
mas ele tacleia muito bem, muito físico, muito atento, né? Ele contribui muito no jogo corrido. Ele realmente é um cara que a gente precisa ter no time. Aí agora a gente vai descer um pouco o nível, vamos falar de coisa ruim, vamos falar de Kyrie Irving. Eu não compro mais o Kyrie Irving, ele é uma decepção muito grande. A gente achava que ele e o True Davis queriam fazer uma de quarterbacks excelentes, né, duas torres, mas ele realmente não consegue se encaixar. Eu acho que é o ano derradeiro dele, ele tá no terceiro ano, se eu não me engano. É, É isso ele aí. vai pro terceiro ano, né? Então, se ele não jogar bem, eu acredito que os Bills não exerçam a quinta opção, porque ele realmente está sendo uma decepção, ele dropa, não é tão físico, realmente ele é uma decepção pra gente. E aí a gente tem outros nomes, The Corey Count, cara de elenco, Didi Laney, o Cam Lewis é um cara que já fez muita coisa por Buffalo, é um cara de special teams, de níquel, né, que talvez possa render. Kyron Brown também é um cara talvez não fique nem no elenco. Mas o Jamarcus Ingram, que é um cara que vem impressionando, né? Ele é de casa, né? Ele é da Universidade de Buffalo. Mas o que eu queria dizer é que é um elenco que talvez não chame atenção pelos nomes, mas ele faz o trabalho. Ele não, o que me preocupa mais é as peças de reposição. Acho que o Benford e o Rashu Douglas vão ser uma boa dupla de corners. A reposição ali que é um pouco prejudicada. Aham. E dando uma olhada aqui nos números, só em Buffalo, o Russell Douglas teve 4 interceptações, o Benford teve 2 interceptações. Então, assim, cara, 6 interceptações para a dupla de corners, estão muito bem servidos, pelo menos titulares. E é isso que me preocupa na posição, é essa profundidade do elenco. Mas caso eles se mantenham como se mantiveram na última temporada, eu vou ficar menos preocupado. E como tu mesmo citou aí o Ken Lewis, ele aqui tá designado aqui no site que eu estou vendo, né, como safety. Então, porque ele pode fazer isso, né? Ele tem essa vantagem de ser esse híbrido, né? Ele pode jogar tanto de safety quanto de corner. Talvez muito por isso ele tenha renovado seu contrato esse ano, já que ele era free agent, e a gente já pode pegar o bonde para olhar os nossos safeties nesse grupo, que esse sim é um grupo de mudanças drásticas para o que nós tivemos recentemente. Tirando o Taylor Rapp, que jogou basicamente toda a temporada, não sei se toda a temporada passada, mas ele jogou grande parte da temporada. Nós contratamos o Mike Edwards, nós recontratamos, né, renovamos com o Ken Lewis, draftamos o Cole Bishop, aí continuando o elenco, o Damar Henry, tem o Delaney aqui e tem o Williamson, o Kendall Williamson, que também chegou no fim da temporada passada, num bolo de jogadores que Buffalo contratou de uma vez só. Esse grupo de safeties, cara, eu diria o seguinte, que tudo bem, nós temos o Taylor Rapp foi campeão com os Rams, o Mike Edwards foi campeão com os Chiefs, e se eu não estou enganado, ele também foi campeão com o Tampa Bay Buccaneers. Então, são dois caras muito experientes, e o Rapp mostrou uma habilidade, uma segurança muito forte para ele na última temporada, quando ele assumiu a posição, quando o Poyer ou o Mike Hyde saíam, né? E aí nós draftamos o Bishop. E só para constar algo que tem pesado contra o Mike Edwards, é que ele está lesionado, né? Então ele não vem treinando direito, ele vem fazendo aqueles treinos físicos básicos,
mas treinando, valendo, ele ainda não foi para campo. E isso acaba trazendo uma certa desvantagem para ele, né? Mas, de modo geral, eu não vou dizer que eu estou incrivelmente feliz com a profundidade desse nosso corpo de wide receivers, ou que o Taylor Rapp e o Bishop, que pelo menos eu acredito que vão ser os titulares, vão, vão me entregar uma segurança necessária. E eu queria destacar principalmente o Bishop, porque ele é um cara que eu sempre gosto de falar dele, pela ferocidade, pela agressividade dele em campo, né? Ele que joga, ele jogava e joga muito ali próximo da linha, mais ali pelo meio, ele pode ser utilizado assim e ser um elemento surpresa ali em blitz, o outro time está esperando. E como eu falei para o Bruno anteriormente, que eu queria separar essa estatística dele, ele teve simplesmente 7 sacks e meio no college. Isso para um safety muitas vezes é inimaginável. Então, ele é um cara que me empolga muito de assistir jogar, mas eu ainda acho que ele precisa ser um pouco lapidado ali contra o passe. Contra a corrida, o Bishop tem tudo para ser um monstro, mas contra o passe eu acho que ainda tem que ser um pouco lapidado. E em relação a esse corpo de safety, como tu tá se sentindo para essa temporada? Eu acho que eu tô na mesma vibe que tu, tá? Ah, tem muita gente que fala que os Bills vão sentir muito com o Hyde e o Poyer saindo por causa da experiência deles. Beleza, eu concordo, eles eram extremamente experientes. Mas o Taylor Rapp e o Mike Edwards, como tu bem citaste, eles são experientes também. Eles ganharam o Super Bowl, eles tiveram elencos vitoriosos, eles talvez não eram as principais peças da defesa, mas eles foram contribuintes para isso. O Taylor Rapp jogou, ele era titular, se eu não me engano, até lá nos Rams. O Mike Edwards, acredito que seja, era um pouco mais nos bastidores ali dos Chiefs, mas estava naquele elenco campeão. Então, eles vêm com muita experiência já. Mike Edwards machucado, mas acredito que ali para o início da temporada ele já vai conseguir estar saudável, pelo que tudo indica. O Cole Bishop é uma escolha que não me deixou tão animado na época do draft, no dia do draft mais ou menos, mas depois, vendo o que o pessoal falava dele, vendo as análises, acredito que foi uma escolha acertada, um cara seguro, um cara que não é ruim em nada. Ele talvez não seja um primor no passe, na defesa do passe, mas ele é muito bom na corrida e a defesa do passe ele pode melhorar. Ele é muito novo, né? Ele teve uma produção muito boa em interceptações, como tu bem falou. Desculpa, interceptações não, em sacks, né? Um Em cara muito sacks? agressivo, né? Um cara que vai para cima do, do corner, do quarterback, desculpa. E tem o Damar Hamlin, que é um cara que todo mundo gosta, um cara gente boníssima, que tem que ver também como que tá a saúde dele. Ele é um cara que a carreira toda vai ter que ver como que tá a saúde dele por causa daquele fatídico lance, mas se possível, ele pode agregar bastante, principalmente no special teams. Então, não é o setor que mais me agrada, mas acredito que outras potenciais peças boas da defesa podem suplantar o que falta de talento nesse setor de safeties. E eu concordo com tudo que tu disse. E da Marhelli, cara, eu acho que não sei dizer exatamente a tendência dele, né? Que ano passado, até por tudo que aconteceu, ele jogou muito pouco, né? Ele jogou snaps ali no Special Teams e nenhuma amostragem muito grande, mas talvez ele ainda possa entregar algo como ele vinha jogando, né? Antes daquela lesão tão preocupante. Mas eu acho que de maneira geral, assim, o nosso é bem, acho que nota 7 por enquanto, com um potencial de crescimento
para um 7,5, 8, eu acho que eu vejo assim, pelo menos o nosso corpo de wide receivers. Então, para finalizar, de maneira geral, quais são as tuas expectativas para essa nossa defesa? Já englobando tudo, já englobando Bob Babbitt, McDermott, chegadas e saídas, os nossos draftados. Como tu encara essa nossa unidade para a temporada? Olha, acho que a defesa ela passa muito por essa coisa das lesões. A gente tem muitos jogadores importantes que têm um histórico de lesão muito grande. O Greg Rousseau, os linebackers, o Von Miller. Se a defesa se manter saudável, eu acho que ela vai bem. E digo mais, bate de frente com a defesa do New York Jets, que é uma defesa que muita gente elogia e com razão, uma boa defesa, mas eu acho que a nossa defesa ali com muita experiência, se não tiver muito acréscimo de lesão, acho que é uma defesa que vai bem. Porém, tem todos esses casos que a gente falou na posição. Eu acredito nela. Só que também não me surpreenderia se perdesse a mão, principalmente na parte final da temporada por causa das lesões. Mas vamos torcer que isso não se concretize. É, eu tô contigo nessa. Eu acho que essa defesa tem um potencial de crescimento enorme em todas as posições. Muitas peças novas, né? É um rejuvenescido. Exatamente. Uma rejuvenescido. Querendo ou não, o McDermott, apesar da defesa nos deixar na mão em muitos momentos, ele é um cara que conhece, ele entende a área ali. Então, eu acho que essa defesa pode entregar ali um nível mais que aceitável nessa temporada, mesmo com muitas trocas e tal. E meus únicos asterísticos mesmo para essa defesa é o que eu citei, né? Como o nosso front ali dos nossos defensive tackles e defensive ends encaram a reta final da temporada que deixaram a gente na mão. Torcer para que todo mundo se mantenha saudável, porque mais um ano tendo que aguentar todos se machucando e AJ Klein voltando para o time, a gente não quer mais ter essas experiências, né? Então, acredito que possa ter um bom ano e só para complementar o Babbitt, eu acho que ele não chama jogadas, né? Por simples questão de hierarquia, mas eu acho que ele vai ser fundamental no crescimento da unidade como conjunto, porque ele já tem essa experiência, né? Então, fazer dois jogadores de duas posições diferentes crescerem como ele fez, né? Tanto com os safeties quanto com os linebackers, não é para qualquer um. Então, mostra que ele tem uma qualidade ali já que já pode estar sendo utilizada, né? Então, é isso aí. Passamos por todas as posições, comentamos os nossos, demos os nossas pinceladas na comissão técnica e se você nos ouviu até aqui, eu queria agradecer por ter dado a oportunidade de ouvir mais uma vez. Se você está conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito com muito carinho, muito amor por nós. Nós somos apenas torcedores, não somos especialistas nem nada, nós só gostamos de conversar sobre Buffalo Bills e eu espero que vocês gostem também. Então, eu queria me despedir do meu parceiro Bruno, que esteve comigo nessa hoje. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite, Célio. Fico sempre disponível aí. Para mim é um prazer poder falar contigo e com toda essa nossa comunidade dos Bills. Valeu demais. E para vocês, só reiterando os nossos recados, né, para vocês nos seguirem, se estão ouvindo no Spotify, deixa aquelas 3 estrelinhas, aquelas 5 estrelinhas, na verdade. Segue a gente lá para ficar sempre ligado quando a gente lançar episódio novo. No YouTube também, deixa a curtida, faz aquela inscrição que ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. No Instagram, fica à vontade para seguir Blog dos Bills, porque este é um podcast oferecido pelo Blog dos Bills. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Go Bills e até a próxima.